Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de História, nós vamos trabalhar da página 86 até a página 89. Abra um livro de vocês, vamos à aula. Aqui no capítulo 2, nós vamos falar sobre as grandes navegações, né? E vamos ver os dois países que iniciaram, que foram pioneiros nessas navegações, gente. Quando a gente fala em grandes navegações, nós estamos falando do período do descobrimento de diversas terras, entre elas o nosso país, o Brasil. Eu falei descobrimento, mas na verdade é um termo que não é correto, porque, por exemplo, aqui no Brasil os portugueses chegaram aqui, mas aqui já habitavam os índios, né? Então não foi um descobrimento. Para os portugueses que não conheciam essa terra, pode ter sido descobrimento, mas para os indígenas que aqui moravam, na verdade foi uma invasão, né? Então, vamos aqui à leitura do texto. Portugueses e espanhóis se lançam aos mares. Há cerca de 600 anos, os portugueses e os espanhóis velejaram por mares e oceanos desconhecidos em viagens longas e arriscadas, conhecidas como grandes navegações. Monstros que atacam embarcações. Navegar na época das grandes navegações era muito arriscado. As embarcações eram pequenas, os mapas eram cheios de erros, não havia nenhuma certeza do caminho, nem rádio para pedir socorro em caso de uma tempestade. E mais, os europeus daquela época acreditavam que o mar era habitado por monstros que atacavam embarcações. Gente, eles acreditavam, mas isso não existia. E por que eles acreditavam nisso? Porque algumas embarcações iam para o mar e não voltavam mais. Então eles achavam que poderiam ser monstros, né, que atacavam. Mas não era isso. O que acontecia em alto mar é que as embarcações poderiam pegar uma tempestade, né? E aí essas embarcações na tempestade, com altas ondas, né? Essas embarcações afundavam, né? E os tripulantes morriam. Então, essa crença de que existiam monstros marinhos era como uma lenda, eram só crenças, mas isso não acontecia. Os animais que habitavam os mares naquela época eram os mesmos que habitam hoje, tubarões, baleias, peixes, tartarugas, os mesmos. Tá? Apenas eles, por falta de conhecimento, por falta de tecnologia e por não conhecer o mar, eles estavam começando as grandes navegações. Por que grandes navegações? Porque eles velejavam por uma longa distância, né? Então eles acreditavam que poderia existir monstros marinhos. Essa imagem que vocês têm aí no livro de vocês é uma xilogravura de Olaus Magno de 1555. Gente, é uma xilogravura antiguíssima, né? Um dos monstros marinhos que os europeus daquela época acreditavam que existissem. Além do medo dos monstros, havia ainda outros desafios, como os ventos desfavoráveis, fome e sede no interior do navio. E aí você tem aqui para responder duas questões, tá? Letra A. O que se vê na imagem? Na letra A, vocês vão botar o que vocês estão vendo nessa imagem aí. E letra B. Além dos perigos representados pelos monstros marinhos, que outros perigos os navegantes tinham de enfrentar? Os monstros não existiam, mas os reais perigos que eles tinham que enfrentar, né? Ó, nesse trechinho aqui da legenda tem explicando, tá bom? Página 87. Por que então os europeus decidiram fazer viagens tão arriscadas? Gente, se essas viagens elas tinham tanto perigo, por que os europeus decidiram que precisavam fazer essas viagens, né? Então, nessa parte do texto, a gente vai descobrir por quê. A magia das especiarias. Especiarias, preste atenção, gente. Especiarias era o nome dado pelos europeus a temperos como pimenta, cravo, canela e gengibre, trazidos da Índia. Como na época ainda não haviam geladeiras, os europeus usavam especiarias para conservar a carne e tornar o seu sabor agradável. As especiarias serviam também para o preparo de remédios e perfumes. Conheçam as mais procuradas na época.
Nós temos aqui o açafrão, é um pozinho amarelo, né, quase laranja, tá? É a especiaria mais cara do mundo. O açafrão é usado como tempero e também para tingir roupas. Nós temos aqui embaixo, ó, o cravo. Acredito que a maioria de vocês já viram cravo, né? O cravo usado como tempero em doces e salgados e no tratamento das cáries. Nós temos aqui, ó, a noz moscada, é usada hoje na culinária, doçaria, molhos, carnes, na perfumaria e em tratamento de saúde. Nós temos a canela, é a mais antiga das especiarias, hoje é usada na feitura de licores, de doces e como remédio, entre outras finalidades. Nós temos aqui o gengibre, é usado na feitura de pães e doces, em molhos, pastas de dentes e chicletes. E por fim, nós temos ela, tão conhecida pimenta, especiaria de sabor picante. Existem diversos tipos. A pimenta longa, a pimenta malagueta, que é obtida na África, e as pimentas de cheiro, muito consumidas aqui no Brasil. E aqui embaixo nós temos as questões. Letra A. O que eram as especiarias? Aí vocês vêm aqui, ó, o texto está explicando, tá? Letra B. De onde elas eram trazidas? Também no texto tem dizendo. E letra C. Você conhece algum doce em que se usa uma especiaria? Gente, para responder a letra C, vocês podem perguntar a alguém da casa de vocês, podem fazer pesquisa no Google, tá? Doces que levam especiarias. Ou doces que são feitos com canela, ou com cravo, né? Ou com pimenta, ou com gengibre, tá bom? Página 88. O que levou os portugueses ao mar? Gente, era perigoso viajar. Muitas embarcações que saíam com as suas tripulações, com seus homens, né? Não voltavam mais. Essas pessoas perdiam a vida, né? Aconteciam os acidentes, os naufrágios e eles não voltavam mais. E por que os portugueses foram pioneiros? Portugal enriqueceu fazendo as grandes navegações. Por que eles decidiram que precisavam fazer essas navegações, descobrir novas terras, né? Então, nessa parte aqui do livro, vai explicar para a gente, ó. Os principais motivos das navegações portuguesas foram, letra A busca por especiarias e artigos de luxo, com o objetivo de enriquecimento rápido. Letra B. A intenção de converter outros povos ao cristianismo. As navegações portuguesas, portanto, tiveram motivação econômica e religiosa. Portugal foi o primeiro país europeu a fazer viagens de longa distância. Por que será que isso ocorreu? Isso ocorreu por três motivos principais. Portugal possuía um reino organizado muito antes dos seus vizinhos, então o reino de Portugal já era organizado, já era um reino já rico antes dos seus vizinhos. B. Tinha reis que apoiavam o comércio marítimo e comerciantes ativos e ricos. Então, o comércio era uma coisa muito ativa em Portugal. Letra C. Possuía experiência na pesca em alto mar de sardinha, bacalhau e atum. Então, eles já iam para alto mar para pescar, não para fazer longas viagens, mas já iam em alto mar para pescaria. Então, eles já tinham uma certa experiência com embarcação. E letra D, aperfeiçoou o uso da bússola e desenvolveu a caravela. Então, eles aperfeiçoaram a bússola, né, e seu uso para se localizar, e eles criaram a caravela, que era uma embarcação muito maior do que a que existia na época. Então, era uma embarcação mais forte, tinha espaço para colocar mantimentos para longas viagens, né? Aguentavam ondas mais fortes. Essa gravura aí das embarcações é de Theodore Brie, em que vemos naus e caravelas na época. O Porto de Lisboa era um dos mais movimentados da Europa no período das grandes navegações. Essa obra aqui, gente, foi produzida em 1592. É uma obra muito antiga. E na nossa última página de hoje, nós vamos falar sobre as navegações portuguesas. No início das grandes navegações, poucas pessoas estavam preparadas para essas viagens. Às vezes, um navio afundava em uma pequena distância da costa, e mesmo assim, muitos de seus tripulantes morriam afogados. Apesar disso, os portugueses foram conseguindo contornar a África em direção às Índias.
conheça alguns fatos importantes da expansão marítima portuguesa. Então vamos lá aos fatos importantes, tá? Em 1443, perceba que isso é muito antigo, né? Em 1443, os portugueses chegam ao Rio do Ouro e no ano seguinte ao Rio Senegal. Lá ergueram a primeira feitoria para comercializar com os africanos. E o que era uma feitoria? Aqui embaixo tem dizendo, ó. Feitoria eram armazéns fortificados onde se comerciava ouro, marfim, sal, pólvora, pimenta e escravos. Gente, nessas feitorias, esses produtos que eram comercializados eram produtos, artigos de luxo, tá? Porque era ouro, o marfim, que na época valia mais do que ouro, né? Para quem não sabe, o marfim, sabe o elefante, gente? Ele não tem uma presa bem grande, né? Saindo da boca. Aquilo é o marfim, tá? É um produto valiosíssimo, né? Sal, a pólvora. Para que era importante a pólvora? Se usava nos combates, nas guerras, né? Nos canhões, colocava pólvora para explodir. A pimenta e os escravos, né? Aí já não são mais produtos, né? São seres humanos que eram comercializados naquela época, né? E que fez com que os países escravistas também lucrassem muito, né? Com esse comércio. Então aí nós temos em 1482, né? Os portugueses erguem o castelo de São Jorge de Minas, iniciam a exploração do Congo. 1488, Bartolomeu Dias contorna o Cabo das Tormentas, que o rei de Portugal, Dom João II, chamou de Cabo da Boa Esperança. Em 1498, Vasco da Gama chega a Calicut, na Índia, de onde voltou com navios carregados de pimenta. O lucro dos portugueses com esta expedição foi enorme. Realizava-se assim o sonho português de chegar ao Oriente, contornando a África. E em 1500, Cabral chega ao Brasil. Então percebam que as grandes navegações iniciaram aqui em 1443. As grandes navegações, as navegações já existiam, mas as grandes navegações tiveram um destaque aqui, em 1446, e só em 1500 é que os portugueses chegaram ao Brasil. Levou aí quase 60 anos, né? Aqui você tem um mapa na época, né, expansão portuguesa, costa da África. A gente pode observar que Portugal ficava aqui e para chegar ao Reino do Congo na África, eles tinham que dar essa volta aqui todinha. Gente, uma viagem dessa durava 2 meses, 3 meses, tá? E aqui embaixo, ainda no texto, para finalizar, diz o seguinte: com isso, Portugal constituiu um grande império com terras em 3 continentes: África, Ásia e América. Então, Portugal conquista o Congo, a Ásia, que fica aqui atrás, e vem para o Brasil, que fica aqui do outro lado, certo? A nossa aula de história fica por aqui. Até a próxima aula, se Deus quiser.